Olá, meus alunos. A gente agora vai finalizar, né, nossa última aula, nosso último encontro. Já tenho a dizer que tive bons proveitos, tive relendo algumas leis, alguns livros e o conteúdo fixando mais também na minha mente, né? Então, foi um bom proveito para mim, espero que seja bom proveito para vocês também, tá ok? Então a gente vai estar dando continuidade à nossa última aula, lembrando que eu disse que ia estar fazendo alguns comentários sobre o uso da tecnologia, né? A tecnologia em modo geral, na educação, com referência à nossa lei, né? Que é a LDB. Então vou estar falando algumas coisas para vocês, para a gente estar a par dessa questão também da lei, beleza? Primeiro eu trouxe um vídeo aqui para mostrar sobre essa evolução da tecnologia na educação. Certo? Desde o início lá, desde a Grécia Antiga, desde o surgimento da letra, do quadro negro, enfim, toda essa evolução até os dias atuais. Tá ok? Então vamos ficar atento aí no vídeo, é rapidinho o vídeo. The history of technology in education. Let's begin. O vídeo está em inglês, né, o áudio, mas tem sempre a legenda aí para facilitar o entendimento. O início do papel. Começou a trazer uma tecnologia a mais. O rádio em 1920, data show em 1930. Em 1960, televisão, videocassete, 1970. Lembrando que muitos desses ainda penduram ainda, por muitos dias ainda, até hoje muitas pessoas usam ainda, né? 1990, o início dos computadores. Primeiro quadro interativo. Só no touchscreen. A era digital. A partir de 95 começou essas conectividades. A era da interação. Celular, comunica com outras pessoas, traz informação de outros lugares, leva para a sala de aula com mais facilidade e rapidez. Controle para o quadro. How are you going to shape the classroom of tomorrow? Aí depende de vocês, né? Então, vídeo para entender mais um pouco sobre essa evolução,
Lembrando que esse slide eu vou deixar disponível lá nos materiais complementares. Se vocês quiserem se basear, quiser aproveitar alguma coisa dele, vai estar disponível lá também. Então vamos lá, na nossa LDB, que ela está totalmente embasada na nossa Constituição Federal, né, que fala sobre educação, e mais trazer para o nosso lado tem essa lei, né, que a gente se embasa tudo nela, né, Lei 9.394 de 96. Então vamos trazer algumas informações. Pessoal, uma coisa muito importante, a questão da tecnologia na educação, ela não vai trazer dicas assim detalhadas de que a tecnologia deve ser usada assim, de tal forma, que tem que ser com essa técnica, que mostra o aplicativo, que não, entendeu? A LDB ela é bem resumida na questão do uso da tecnologia na educação. Ela não comenta muito sobre isso comparado a outros assuntos, né? Ela é bem resumida, ou seja, na questão do aluno. O aluno precisa ter noção de tecnologia. Pronto. O professor precisa ter habilidades da tecnologia para poder estar usando em sala de aula. Então são coisas bem simples, bem resumidas, que a gente vai identificar aí nessa lei. Aí temos aí o artigo 32, que vai estar falando sobre o aluno, né? Qual é a função do aluno aí sobre a tecnologia. O ensino fundamental, obrigatório durante 9 anos, o aluno inicia com 6 anos, né? Objetivo, formação básica do cidadão. O que ele precisa, o aluno? O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Ou seja, o aluno quando entra no ensino fundamental 1, ele precisa ter essa base, certo? Precisa ter a base da leitura, da escrita e do cálculo. É o mínimo que precisa, né? Sabemos que em muitas realidades isso não acontece. O que o outro inciso aí está pedindo, né? Do que o aluno tem que ter? Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores e que se fundamenta a sociedade. Ou seja, o aluno precisa ir para a escola com essa base, certo? O aluno precisa ir. Agora ele chega numa sala de aula que não faz a mínima dessas dimensões, aí fica complicado o professor trazer conhecimento, né? Vai ter que fazer todo um trabalho antes para depois estar repassando os novos conteúdos. Mas o aluno precisa ter essas noções de leitura, de escrita, de tecnologia, eles precisam ter noção. Isso é um dever do aluno, viu? É um dever do aluno ter essa base, essa noção desses fatores, ok? No artigo 43 da educação superior, tempo ou finalidade, vamos estar falando algum detalhezinho que fala sobre a questão da tecnologia. Ou seja, a educação superior ela tem essa finalidade de estar incluindo tecnologia na formação do aluno. Viu? É um dever do curso superior. Precisa. Por exemplo, o aluno fez um curso superior, a faculdade nenhuma deu nenhuma menção, não teve um ensino, não teve nada a fim da tecnologia, a faculdade não está cumprindo o que a LDB está querendo. Então é preciso que a educação superior precise oferecer essa tecnologia para o aluno, certo? Além da tecnologia, estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. A gente usa muito isso, né? A questão tentar produzir algo. Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação do desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua. A gente sempre diz, né? A questão de não parar. Sempre procurar mais informações, cursos, pós-graduações, enfim. E aí uma que nos interessa, né? Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação de difusão da cultura. E desse modo desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Ou seja, uma das finalidades da educação superior, e o aluno precisa estar atento nisso para estar cobrando da instituição, ou se por acaso cair em alguma prova de concurso, tem essas finalidades a educação superior. Lembrando que, pessoal, isso não é tudo. Eu só coloquei umas partes mais importantes que envolvem a tecnologia para a gente estar a par da situação da nossa disciplina. Tá ok? O artigo 62.
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. Bicho, aqui ficou apagado, né? Deixa eu ver se eu... Não dá para nem ler. O Distrito Federal, a União, o Distrito Federal e os estados e os municípios em regime de colaboração deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais. Ou seja, essa questão do professor ter formações extras, né, estar na sala de aula, recebendo atualizações, formação continuada, é um dever da União, do Distrito Federal, né, que é a União, os estados, os municípios, ou seja, é um dever do órgão dessa estrela maior, né, dessa esfera maior, para propor isso para os professores, né, para eles estar se melhorando mais ainda a sua formação, o seu ensino, enfim. Também, o que precisa? Formação continuada e a capacidade dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. Ou seja, essa formação continuada que o governo em si oferece, ela não é apenas presencial, ela pode ser oferecida de forma à distância, certo? Usando a tecnologia. A formação inicial de profissionais de magistérios dará preferencialmente ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo o uso de recursos e tecnologias de educação à distância. Então são outras ideias aí da tecnologia que agrega a LDB. A formação dos profissionais, aqui se refere no inciso 3 do artigo 61. Lembrando que esse artigo 61 vai falar sobre os critérios que o professor precisa ter para poder estar em sala de aula, né? A sua formação, o curso de pedagogia, enfim, ele deixa bem claro sobre isso no artigo 61. Far-se-á por meio de recursos, conteúdos técnico-pedagógicos em nível técnico ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Ou seja, o professor precisa ter essa base da tecnologia para poder estar atuando em sala de aula, né? Eu trouxe aqui o professor André Fonseca, que ele vai estar falando sobre algumas reflexões, é um vídeo curto, sobre algumas reflexões sobre a tecnologia dentro da sala de aula, né? Tecnologia na educação. Alguns desafios, algumas ideias que ele menciona nesse vídeo, que desde a educação infantil, ensino médio, ensino superior, ele acredita que os alunos não devem ser usuários apenas da tecnologia, mas eles precisam criar coisas na tecnologia. A sala de aula não deve ser um ambiente, ou seja, a sala de aula precisa ser um ambiente de criação e não de repetição. Eu não vou estar lá, vou estar só botando um jogo, vou estar fazendo só isso. O aluno sabe, o aluno já sabe disso, né? Não vou estar repetindo as coisas. Eu preciso usar essa tecnologia, mas que eu possa criar, desenvolver informações, conhecimento diferente. Então ele vai estar trazendo uma abordagem que gostei demais desse vídeo e por isso eu quero compartilhar com vocês. Há muitas dúvidas entre os professores sobre a melhor forma de lidar com as novas tecnologias dentro de sala de aula. Alguns adotam como método a proibição pura e simples dos celulares em sala de aula, por exemplo. E outros argumentam que é melhor aproveitar essas tecnologias para estimular o aprendizado dos alunos. Eu já conheci casos estranhos em que diretores conseguem um laboratório de informática novinho, mas que, por algum motivo, eles têm medo de os alunos estragarem os equipamentos e não deixam eles usarem. Então, isso é um problema. E o pior é que não deixa de ser compreensível na perspectiva de um gestor que sabe a dificuldade de conseguir e consertar esses equipamentos. Mas é complicado quando a escola tem os equipamentos, mas os alunos não podem usar ou usam de forma muito restrita, muito pouco produtiva. Mas há muitos equívocos em relação ao uso das tecnologias na escola. Há muitos discursos que celebram a compra de equipamentos por si só, mas a gente tem que fazer uma crítica a isso. Proibir ou estimular? Há
momentos em que disciplinar o foco e fortalecer a concentração é realmente a coisa mais importante para fazer. Então, nesse sentido, vale sim a pena desconectar desse excesso de distrações na internet para se concentrar. A internet é genial, mas a gente não pode desconsiderar que o que a maioria das crianças estão fazendo não é um uso criativo da internet, mas é pura procrastinação. E já tem muita gente sofrendo por isso. Por outro lado, a internet tem que estar presente na escola, mas de forma crítica. A escola não pode simplesmente repetir o que os alunos já sabem ou entregar algo pronto para eles. Colocar os alunos para jogar joguinhos educativos ou fazer pesquisas no Google. A escola tem que superar os alunos, ou fazer com que eles se superem no que diz respeito ao uso da internet. Os alunos têm que aprender a discernir uma fonte confiável de informação no meio de tanta informação falsa que circula na internet. Eles têm que aprender a interpretar as mensagens nas redes sociais de acordo com a fonte. Tem que saber que tudo o que ele faz na internet é registrado, que ele está sendo seguido a cada clique e que as empresas guardam essas informações sobre a gente e acabam nos conhecendo melhor do que os nossos melhores amigos. Eles têm que saber que o nosso histórico de navegação condiciona o que aparece para a gente nas buscas e nas redes sociais. Eles têm que aprender a se resguardar para não ser alvo de bullying, de assédio. Então vai de interpretação de texto a uma discussão ética, política e mesmo filosófica da internet. Um dos grandes desafios que as escolas têm em relação às novas tecnologias é fazer com que os alunos sejam não apenas usuários, mas produtores de tecnologia. Eles têm que aprender a transformar o que têm em mãos e não a se contentar com o papel de consumidores passivos de aplicativos feitos por outras pessoas e, em geral, feitos para estimular o consumo. A tecnologia é uma linguagem e os alunos precisam aprender os códigos dessa linguagem. Os jovens não podem ser reféns de uma linguagem que eles não dominam. Há um grande movimento internacional na educação, entendendo que, já hoje, mas de forma mais intensa no futuro próximo, aqueles que não souberem princípios de programação serão considerados analfabetos. Tem até um termo para isso, analfabete. Os computadores ocupavam um andar inteiro de um edifício. Hoje cabem no nosso bolso. O nosso smartphone é mais poderoso do que o computador que gerenciou a viagem do homem à Lua em 1969. E a tendência é que no futuro próximo os computadores sejam menores do que uma célula. E eles estarão em todos os lugares. Já tem um nome para isso. Internet de todas as coisas, que já está em pleno desenvolvimento, e o princípio da singularidade, elaborado por Ray Kurzweil, que se fundamenta nessa lógica exponencial do avanço tecnológico. Então, se os jovens de hoje não conhecerem os princípios básicos dessa linguagem, ou desses códigos que vão programar os computadores que já gerenciam a nossa vida, estarão literalmente incorporados em nós, isso mostra que a educação fracassou completamente. Não é que alunos têm que fazer reforços em aulas de informática, mas as tecnologias têm que estar presentes no próprio cotidiano das disciplinas. Mas aí os professores se perguntam, como é que eu vou fazer isso se os meus alunos sabem lidar com tecnologia melhor do que eu? E a resposta é mais simples do que parece. Professores têm que ter a coragem de aprender com os alunos, mas não imitar os alunos, repetir o que eles fazem. Professores e alunos devem aprender juntos, para superarem juntos essa utilização passiva e descobrirem juntos como interferir de forma criativa para produzir conhecimentos novos a partir dessa linguagem. Se a gente aprende o alfabeto para aprender a escrever e criar a partir da linguagem, a mesma coisa deve acontecer com a tecnologia. O sentido de aprender a linguagem tecnológica é utilizar essa linguagem para criar. E essa, para mim, é a grande questão. Então aí, pessoal, é um vídeo que traz muitas reflexões, né? Muitas partes importantes aí que é bom a gente estar sempre fazendo essa reflexão e realmente colocar ideias em prática dentro da sala de aula, né? Não vou apenas
levar uma tecnologia, mas a gente vai trazer coisas importantes dessa tecnologia. Colocar a tecnologia como um auxiliador e não como uma parte fundamental na minha sala de aula. Não, eu vou trazer informações, vou produzir conhecimento, vou trazer coisas novas através da tecnologia e não ser refém da tecnologia. Então é uma parte bem interessante aí. Trouxe algumas citações aqui para fazer algumas reflexões sobre o uso da tecnologia em sala de aula. O avanço do mundo digital traz inúmeras possibilidades, ao mesmo tempo em que deixa perplexas as instituições sobre o que manter, o que alterar, o que adotar. Não são respostas simples. É possível ensinar e aprender de muitas formas, inclusive da forma convencional. Há também muitas novidades, que são reciclagens de técnicas já conhecidas. Não temos certeza de que o uso intensivo de tecnologias digitais se traduz em resultados muito expressivos. Ou seja, aquela ideia, pessoal, de que o professor nunca vai ser substituído, é verdade, o professor ele nunca vai ser substituído por uma tecnologia. Não vai conseguir a tecnologia esse avanço, né? Porque a tecnologia ainda não comprovou ainda essas importâncias que vai ser, número 1, vai estar em sala de aula e ela vai ser o professor da vida, entendeu? Não existe essa possibilidade. O professor ainda assim vai ser aquela pessoa que vai estar orientando e dando seguimento aí na sala de aula. Ele pode usar a tecnologia, mas mesmo assim ele vai estar manuseando e sendo ainda esse papel aí do professor em sala de aula. Vive-se em uma nova era com diversificadas possibilidades de aprendizagem, na qual a escola deixou de ser o local exclusivo para a edificação do conhecimento e formação do indivíduo para o exercício da cidadania. Mas mesmo assim, a escola ainda é imposto um grande desafio, preparar-se para a adaptação à nova realidade que envolve a formação dos alunos. Eles precisam adquirir habilidades e competências que são necessárias e requisitadas. Vixe, tem alguém me ligando aqui. Vou desligar aqui. É a Giovanni, né? Vixe, Maria. Eles precisam adquirir habilidades e competências que são necessárias e requisitadas para a vivência plena dentro da sociedade. Dessa forma, não é possível ignorar a presença e importância da tecnologia. É da informática para a humanidade e escola, como a parte de todo social. Deve entender as demandas atuais, de modo a auxiliar na construção do conhecimento dos indivíduos e de uma forma inclusiva e democrática. Ou seja, a escola vai sentir esse impacto, vai sentir essa dificuldade, né, como mencionou lá no início, vai ser imposto esses grandes desafios, mas ela precisa preparar os alunos para que eles tenham entender essa linguagem da tecnologia. Né? A importante lá do vídeo, como ele falou, a gente conseguir colocar na cabeça do aluno que a gente todo tempo está sendo rastreado, que eles estão identificando o que a gente gosta, o que a gente não gosta, conhecendo nós melhores do que nossos melhores amigos. Isso é uma parte para a gente refletir, né? Então, colocar isso na cabeça dos alunos vão fazer eles entender esse mundo complexo da tecnologia, vai facilitar o entendimento e vai facilitar também o manuseio. Acredito que seja o nosso último. A presença da tecnologia na instituição escolar pode representar um movimento ímpar, uma vez que nos permite pensar na redução das distâncias, numa maior integração das escolas entre si e com o mundo contemporâneo, não somente como consumidoras, mas como possibilidade de produzir conhecimento e de fazer de cada espaço escolar um lugar de produção coletiva no qual sejam constituídas interações não liberais e onde sejam fortalecidas essas redes de relações. Ou seja, o mundo que a gente está tentando se adaptar, né, acompanhar a essa nova mudança, ela faz com que essa tecnologia em sala de aula facilite a conexão entre outras escolas, né, entre outros estados, entre outros países. Muitas escolas estão trabalhando com o intercâmbio, né? Ou seja, não só a questão do aprendizado, do aprender um novo idioma, mas entender também a cultura de outro país, de outro estado, como eles fazem para fazer algo cotidiano da sua vida, como acontece a política,
enfim. Então, é um espaço que a gente usa a tecnologia que permite a gente ir em outro lugar, né? Conseguir fazer essa inter-relação, né? Essa conectividade. Então, é importante demais a tecnologia estar presente na nossa sala de aula, né? Com o aluno, para que ele possa compreender essa base, né? Essa tecnologia que, a partir de hoje, acredito que ela vai ser mais cobrada em sala de aula, né? Porque a gente foi obrigada por essa pandemia a estar conectado, a estar na tecnologia. A gente foi obrigado, a gente não estava esperando. Acredito que a partir disso a gente vai aprender a não menosprezar a tecnologia, a ter um acesso mais perto da tecnologia. Então é o momento da gente também refletir sobre esse momento que a gente está vivendo, certo? Então a tecnologia ela veio para nós, para a gente, para trazer auxílio, para ajudar o professor, para o professor facilitar em uma avaliação, o aluno se sentir mais acomodado, se sentir mais feliz na área dele, né, que ele domina mais, e assim facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Tá ok? Forte abraço a todos, vou me despedindo aqui da nossa última aula, espero que tenham gostado. Falar para vocês também que daqui a pouco vai ter nosso grande seminário, né? Vocês vão estar apresentando em uma forma que em 4 anos de instituição a gente nunca fez isso, né? A turma nunca fez isso, mas a gente tenho certeza que vocês vão fazer bonito, como desde o início fez, ok? Então forte abraço, me despeço e até lá.